sentimento, que é o sentimento de amor, sentimento de alegria, sentimento de união com Deus. Com esses sentimentos, todos juntos vamos elevando a Deus. E com esses sentimentos, vamos pensando só no amor do Cristo, no amor de Deus, e pedindo que essa luz seja levada a cada canto do planeta. Pedimos que os lares, realmente, cada um dos nossos irmãos que estão aqui presentes, os que estão também pelo aplicativo, todos aqueles com os quais também nós entramos em sintonia, possam, neste momento, receber a luz, receber assistência dos bons espíritos. Que a tua paz, Mestre Divino, seja com todos nós, e que possamos ter uma reunião com muita alegria, com muita paz, com muita serenidade, que possamos refletir um pouquinho sobre a nossa vida. Paz e luz nos nossos corações, e que assim seja. Então, hoje nós vamos falar do capítulo 14. Inclusive, a palestra hoje seria do Vladimir, mas ele teve um inconveniente, ele não pôde estar presente hoje. Aí ele vai ficar para o dia 22. Então, dia 22 agora de agosto, teremos a palestra do Vladimir. E hoje nós estamos aqui de novo. Tá? Então, o capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. A princípio, nós pensamos, o que é honrar, né? Diz, o próprio Evangelho nos fala que a definição que honrar significa o princípio de comportamento do ser humano que age baseado em valores bondosos, como a honestidade, a dignidade e outras características que são consideradas socialmente virtuosas. Então, todas as qualidades, quando nós agimos com as boas qualidades do coração, nós estamos honrando. Então, o que seria, pensando, honrar pai e mãe? O que seria honrar nosso pai e a nossa mãe, né? Aqui, no Evangelho, a eles fazia honrai a vosso pai e a vossa mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor vos dará. Então, nos coloca a condição do prolongamento da vida na terra, a condição de honrar pai e honrar a mãe, honrar também aqueles que nos sirvam de pai e de mãe. O que nós podemos entender, então, por honrar pai e mãe? Se é agir baseado nos valores, baseado nas virtudes, significa que nós temos que agir para com nossos pais baseados nas virtudes. Então, o respeito é uma forma de honrar, sim, mas vai muito além, né? O honrar pai e mãe, no sentido, é agir para com eles fazendo o bem, é amando, né? Então, da mesma forma que os pais nos amam, da mesma forma que os pais nos criaram, fizeram tudo para que nós crescêssemos em harmonia, com dignidade. Então, os filhos têm também o dever de fazer o mesmo em relação aos pais. Diz também do Evangelho, fala assim, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude, e acrescentai à ciência a temperança,
Acrescentai a temperança, a paciência. E acrescentai a paciência, a piedade. E acrescentai a piedade, o amor fraternal. E ao amor fraternal, acrescentai a caridade. Está lá em 2 Pedro, né? Capítulo 1, versículos 5 a 7. Olha o que o Pedro nos fala, né? Que nós devemos aumentar, além da fé, a virtude, além da virtude, essa ciência, além da ciência, temperança, temperança, além da temperança, a paciência, além da paciência, a piedade, além da piedade, o amor maternal e, além disso tudo, a caridade. Porque o Evangelho fala, o próprio Paulo fala, que a principal de todas as virtudes é a caridade. Então, a caridade é a virtude por excelência. Por meio da caridade, que nós vamos fazendo todo o nosso processo de crescimento espiritual. Então, o que seria, vamos pensando, se nós temos que fazer caridade, a caridade para com os nossos pais, para as pessoas que servem de pais ou servem de mãe, a caridade. Ainda no Evangelho, fala o seguinte, lá sobre a piedade filial. Aí no Evangelho, no capítulo 14, ele fala assim, o mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, é um corolário da lei geral de caridade de amor ao próximo. Diz que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Então, ele fala que honrai vosso pai e vossa mãe, que é uma relação de caridade, né? Que equivale a amar o próximo como a si mesmo. Mas se nós não... Como nós podemos amar o nosso próximo, o outro, se nós não amamos nossos pais, não amamos nossa mãe? Como nós podemos, então, dizer, eu amo meu próximo, mas eu não amo meu pai e minha mãe? Eu não faço para com eles o que eles fizeram comigo. E muitas vezes ele fala assim, mas espera aqui, o pai não foi lá essas coisas, meu pai não foi tão bom assim não, nem minha mãe foi tão bom assim nada. Mesmo assim, só a oportunidade, o pai e a mãe ter nos concedido a oportunidade de estar aqui na Terra é uma maravilha. Devemos ser gratos para sempre, só de saber que meu pai e minha mãe me deu a oportunidade do reencarne. Porque nós sabemos que no plano espiritual a fila é extensa. Muitos estão querendo reencarnar e não estão conseguindo reencarnar. Mas quando tem um pai e uma mãe prontas, preparadas aqui para dar oportunidade ao espírito, já se deve agradecer muito pela oportunidade de estar aqui na Terra reencarnado. Aqui, também, no próprio Evangelho, fala o seguinte, honrar seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, né? Respeitar é uma das condições, mas não basta isso. É também assisti-los nas necessidades, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Sobretudo, para com os pais sem recurso, é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Eu vou repetir uma coisa que eu já tenho falado algumas vezes e que eu tenho observado bastante. Vai ser uma repetição, né? Porque muitos que estão aqui já me ouviram falar isso. Que muitos, hoje, é bem comum os filhos de 40 anos, por exemplo,
já tem uma situação bem melhor dos pais. É bem comum isso. Grande parte dos filhos que fica muito bem em situação financeira e seus pais estão muito pobres. E às vezes esses filhos, mesmo estando muito bem financeiramente, deixam os pais na miséria. Então isso é o que fala aqui, que sobretudo para os pais sem recursos, é que se demonstra verdadeira piedade filial. Esse amparo, fazer um pouquinho, né, do que fizeram por nós. Por vezes, vemos filhos que não demonstram afeto nem respeito pelos pais, alegando que eles não tiveram afeto e respeito que deveriam ter tido com eles ou com os filhos. Então, não cabe o julgamento, né? Se o pai não fez, é daí que o filho também tem o direito de não fazer para com o pai o bem. Então, não cabe avaliar a atitude do pai no passado para se receber agora uma atitude diferente, ou mesquinha, no nosso presente. No Evangelho ainda, fala da questão dos tipos de família, né? Fala que Jesus lá mostra um trechinho que Jesus estava pregando, né? E ele era ainda, foi no comecinho do trabalho dele, era ainda criança, e ele estava no meio dos doutores da lei, e ele estava ensinando. Ou, desculpe, não era de criança, mas foi no começo do trabalho dele. Então, ele está no meio dos doutores da lei, pregando, e também ali juntou grande multidão de pessoas para assisti-lo. E alguns falavam não que ele havia perdido o espírito. Perdeu o espírito e se sentia louco, né? Então, a família dizia que ele estava, alguns diziam, ele está louco, ele perdeu o controle, porque ele é diferente, né? Do cidadão comum. Ele não é um homem comum. Ele é Cristo, né? Cristo é diferente. Então, quando ele chegou, era muita gente, aí a mãe dele, irmãos, chegaram e buscavam. Então, ele chegou lá e alguém foi lá fora, viu, e chegou para Jesus: Senhor, tua mãe e teus irmãos estão ali fora te procurando. E ele responde de uma forma para ensinar a gente e fala: e quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Ele mesmo responde, olhou para quem ele estava assistindo, para quem ele estava acompanhando ele, estava do lado dele sempre, e falou: eis aqui meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe. Pois todos aqueles que fazem a vontade de Deus, esses sim são meus irmãos e minha mãe. Aí ele faz a separação da questão da parentela, né? Ele mostra para a gente que a verdadeira é da afinidade. Os nossos parentes, irmão biológico, mãe biológica, pai biológico, filho biológico, são importantes? São. Mas pode ser que outra pessoa que não seja filho biológico, não seja irmão, que não seja pai nem mãe, possa até ser mais parentes nossos espiritualmente do que a família biológica. Então, ele estabelece duas formas de família. Ou seja, os laços de sangue não criam forçosamente os liames que ligam os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito.
porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Então, o pai e a mãe juntaram ali e deram-nos o corpo. Mas o espírito, que sou eu, o verdadeiro, eles não me deram. Porque esse já veio lá do passado, ele simplesmente aproveitou da oportunidade do corpo ali, que vai iniciar a geração, para habitar aquele corpo que foi formado pela união do pai e da mãe. Mas o espírito existia antes do que o corpo. O espírito já era mais antigo. Então, o espírito pode ser até o adversário do pai. O corpo foi criado pelo pai e mãe. Mas o ser realmente, que é o ser principal, que é a alma, pode ser até adversário. Pode ser até inimigo. Muitas vezes inimigos. Alguns são bem amigos, outros podem ser até inimigos. A ingratidão, aí tem um trecho que fala da ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos. Mas os filhos para com os pais apresentam caráter ainda mais vil. Então, a ingratidão é doloroso, né, quando nós somos ingratos para com nossos pais. Significa que nós estamos cometendo erros. E nós temos conversado muito sobre isso ultimamente. A gente nem chama de pecado, porque pecado é um termo até meio estranho para nós. Soa bem mal, pecado. Mas nós estamos criando dores para nós mesmos. Então, aquele que é ingrato, não é o pai ou a mãe que vão sofrer depois, mas é a própria consequência de si mesmo. Porque quando nós fazemos um ato, qualquer ato que a gente faz para o outro, para a gente, e não para o outro. Estava até conversando com o Adilon ontem, né, Adilon? Estava aqui presente, e nós conversando, discutindo sobre isso, que nós não fazemos, na verdade, nada para o outro, ou quase nada, né? O que nós fazemos, na verdade, para nós mesmos, né? Então, se a gente faz se nós fazemos um ato bonito para com alguém, um ato de caridade, a energia que foi para o outro foi boa, mas a que ficou é melhor ainda, maior ainda. E do mal, do mesmo jeito. Quando eu faço uma atitude ruim para com alguém, o outro recebe um pouquinho da atitude ruim, recebe? Mas quem recebe mais atitude ruim sou eu mesmo. Ou seja, o mal que se faz para o outro, na verdade, estamos fazendo para nós mesmos. A ingratidão do filho para com o pai, na verdade, ele está se contaminando mais. Na verdade, quem é o digno de piedade, na verdade, não é quem está recebendo mal, mas está fazendo mal. Porque é muito melhor sofrer a ingratidão do que ser ingrato. É muito melhor apanhar do que bater. Então, se hoje nós estamos apanhando, graças a Deus, né? Porque no passado a gente batia. Então, hoje estamos melhor, né? Então, esse tema, ele é fundamental, né? Quando se fala do amor. Nós podemos perceber que os temas do Evangelho, os temas do Cristo em geral, todos se baseiam no amor. Por quê? Porque é o amor que nos sustenta. O tema mais importante do Evangelho é o amor, porque Deus é amor. Deus criou o universo pelo amor. Jesus foi o cofundador do planeta, o diretor da fundação do planeta, criando nosso planeta por amor. Tudo que foi desenhado e foi arquitetado para o nosso planeta
foi feito com intenso amor. Muitas vezes nós falamos mal do planeta. Ah, esse planeta está ruim. O planeta é maravilhoso. O planeta é luz. Nós, os habitantes da Terra, que colocamos energias ruins para o planeta. Mas, na verdade, o planeta é uma luz intensa que vem do Cristo. Porque, se imagina bem, olha, como podemos pensar que esse planeta não é bom, sendo que saiu das mãos amorosas do Cristo, proporcionado pelo nosso Pai maior, que é Deus. Então, tudo que Ele cria é maravilha. O que nós criamos não é tão bom, não. Por isso que existem os umbrais por aí, que somos nós que criamos pela nossa mente. A nossa mentalização acaba criando esses umbrais, acaba criando esses lugares malsãos, esses lugares ruins, né? De dores, de podridões, por exemplo. Nós criamos os nossos sentimentos. Mas a criação divina é maravilha, é amor. Então, que nós possamos, né? A cada dia, caminhar um pouquinho nessa luz, retribuir para o nosso planeta essa maravilha que Deus criou para nós, e que Jesus foi o intermediário da criação, foi o personagem que Deus determinou para fundar o planeta e para nos guiar, que possamos, com nosso equilíbrio mental, mentalizar mais amor, para que o planeta possa receber energia de amor também. Que possamos contribuir para que o planeta seja mais amor. Por exemplo, nós hoje, nós do planeta Terra, estamos destruindo o planeta. Estamos contaminando todo o nosso planeta. Que possamos repensar nossas atitudes e começar, no sentido do próprio meio ambiente, contribuir para que o planeta possa se regenerar de novo, porque nós já deformamos muito. Mas tudo que veio de Deus é maravilha. Então, esse tema de hoje é muito bom, que fala do honrar, né? E honrar significa amar. Honrar pai e mãe é amar os pais e as mães, aqueles tipos de pais, as pessoas que nós nos encontramos. No final das contas, honrar, nós devemos honrar a todos. E que possamos refletir sobre esse tema maravilhoso. Que Jesus nos ampare, nos ilumine. E agora nós vamos encerrando essa parte aqui da reflexão do Evangelho e convidamos nosso companheiro Odilon para assumir a segunda parte, que é o passo à distância. Todos fiquem com Deus, muita paz e luz.